serem filhos de Israel, eles são escolhidos pelo próprio Deus. Porém, a tribo de Judá é uma das que está destacada nessa história de Israel. A tribo de Judá foi aquela escolhida para que dessa tribo viesse o libertador de Israel, aquele que veio para pregar o seu evangelho e nos livrar de muitos castigos que havia antigamente dentro da lei de Moisés. E aqui vamos ver alguns capítulos. Aqui no versículo 3 do capítulo 1 fala que Judá gerou Pérez e Zerá de Tamar. Mas quem é essa Tamar? Tamar, para quem não sabe, ela é nora de Judá. Na genealogia de Jesus, os seus antepassados cometeram vários pecados, coisas horríveis e abomináveis aos olhos de Deus. Destacado nisso, o próprio Judá. E também teve outro fato que chamou bastante a minha atenção, que fala que Salmo gerou Boaz de Raabe. Mas quem é esta Raabe? Raabe, ela não fazia nem parte da tribo de Israel. E Salmo teve um filho com ela, Salmo da tribo de Judá. Quem é esta Raabe? Raabe era uma prostituta. E também agora, pulando um pouquinho mais, avançando mais, teve o próprio rei Davi, aquele homem conhecido por ser homem segundo o coração de Deus. Mesmo Davi tendo intimidade com Deus, mesmo Davi sendo próximo de Deus, Davi cometeu pecados, cometeu quedas, falhas, e não é aquilo que nós falamos como um simples pecado, um simples tropeço. Foi um assassinato e o adultério. E isso que foi aquele próprio homem chamado de amigo de Deus. Depois de Davi veio o filho dele, Salomão, que cometeu um dos piores pecados também. Mas vamos destacar alguns fatores bons primeiro de Salomão. Salomão, quando ele assumiu o reino de Israel, o reino de Israel estava quebrado. E Salomão pediu para Deus, ele fez uma oração ao Senhor e fez sacrifícios. E ele pediu a Deus: Senhor, Tu tens uma nação grande e numerosa. E Deus foi e apareceu a ele e falou: peça-me o que você quiser, Salomão, eu te darei. E Salomão sabiamente falou com Deus: Senhor, basta que o Senhor me dê apenas a sabedoria para que eu possa me entrar e sair diante do meio do seu povo, pois o Senhor tem uma grande nação. E Deus viu que aquela intenção de Salomão naquele momento era boa e falou: porque você pediu isso, eu não te darei apenas a sabedoria, mas eu também te darei bens materiais e riquezas também. E Deus abençoou Salomão. E todas as pessoas que ouviam falar de Salomão ficavam maravilhadas por causa da sua sabedoria. E todos viam que Deus era com Salomão. E este Salomão, para salvar o reino de Israel, ele começou a se casar com mulheres de outros reinos. Algumas pessoas criticam Salomão por causa dos seus casamentos a princípio. Dizem que ele era só um homem que queria se aproveitar de sua riqueza, mas a princípio não era isso. Ele casou com outras mulheres para ter posse também. Porque antigamente, quando um homem ia casar com uma mulher, nessa época aqui da Bíblia, o pai dessa mulher dava uma porcentagem de dinheiro para aquele homem e ele levava essa mulher. E essa foi a intenção de Salomão. E assim ele foi levantando dinheiro com esses casamentos dele para salvar o povo de Israel. Aleluia! Porém, com o tempo, Salomão ele foi querer fazer a vontade dessas mulheres
E ele acabou se perdendo, porque no meio dessas mulheres, dessas esposas que Salomão teve, tinha mulheres idólatras. E Salomão, querendo agradá-las, ele começou a adorar esses deuses. Salomão agora, aquele homem que agradou tanto a Deus, a ponto de Deus não dar apenas o que Salomão pediu, mas muito mais do que ele pediu. Ele começou a desagradar a Deus. Este homem na genealogia de Cristo começou a desagradar a Deus. É Deus. Glória a Deus, aleluia. Este já é o terceiro pecado, o quarto pecado que eu falei aqui já na genealogia de Cristo, antes de Cristo vir, na tribo que Jesus nasceu. E Espírito Santo de Deus, aleluia. agora eu vou ir diretamente até o nascimento de Cristo. Deus foi e falou com Maria através de um anjo: Maria, você vai gerar um filho, e este filho não será concebido com um homem, mas este filho seu será fruto do Espírito. E Maria creu no que o anjo falou. Aleluia. Porém, Maria, ela já tinha se casado com José. E José percebeu que ela estava grávida. José, da tribo de Judá. E José percebeu que Maria estava grávida e planejou fugir, porque ele sabia que aquele filho, na teoria, não é dele. Não é fruto do homem, é fruto do Espírito aquele filho. Aleluia, Porém, Deus. o pai materno de Jesus aqui na terra, aquele que criou Jesus aqui na terra, foi José. Então quem somos nós para afirmarmos que Jesus não foi filho de José? Aleluia. E Maria creu no que Deus falou. José tinha percebido que Maria estava grávida e planejou fugir. Porém, quando ele planejou fugir, Deus falou com José através do sonho: não temas, José, o que está sendo gerado em Maria é fruto do Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, Você irá colocar um nome nesse menino. O seu nome será Jesus, ou Emanuel, que significa Deus conosco. E José fez tudo conforme Deus mandou. E naquele tempo, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, alguns magos foram se encontrar com Herodes e perguntaram: onde está aquele que é nascido chamado rei dos judeus? E Herodes ficou com medo daquilo. E Herodes foi e falou com aqueles magos: diga-me onde ele vai nascer, para que eu possa ir com vocês cultuar e adorá-lo. E eles falaram: em Belém da Judéia. E eles foram e seguiram a estrela de Jesus, até que ela parou em um estábulo onde estava Maria e José. E ali eles encontraram Jesus, ofereceram algum dinheiro, algumas riquezas que eles trouxeram e o adoraram. Porém, Deus em sonho alertou aqueles magos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, porque Herodes planejava matar Jesus Cristo. Já no início ali, quando Jesus veio, o inimigo já vinha tentando contra a sua vida. Seu sangue é forte, Jesus. Mas ainda não tinha se cumprido o propósito de Deus na vida de Jesus ali naquele momento. Então o inimigo não tinha como tentar contra a vida de Jesus Cristo, porque não ia funcionar. É Deus. Herodes percebeu que aqueles magos não voltaram para falar com ele onde Jesus estava, e mandou que matassem todas as crianças de a partir de 2 anos para baixo em Belém, na Judéia. E houve um assassinato terrível naquele tempo. Seu sangue é forte. Mas Deus já tinha alertado para José que ele deveria sair dali. Ele saiu daquele lugar e foi para o Egito. E Jesus Cristo foi crescendo, e conforme Jesus foi crescendo em tamanho, ele crescia em sabedoria,
E todas as pessoas que via Jesus percebiam que havia algo de especial nele, pois ele era o Filho de Deus. Aleluia! E depois que Jesus completou os seus 33 anos de idade, na sua maioridade, conforme os costumes daquela época, ele foi ter encontro com João Batista para ser batizado. E João disse: Senhor, eu preciso ir até o Senhor, e o Senhor que vem até mim. Mas Jesus Cristo falou com ele: não, João, isso deve ser feito para que seja cumprido os mandamentos do Senhor, conforme a lei do Senhor. E João concordou e batizou Jesus Cristo. E quando João batizou a Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus veio até Jesus Cristo em forma de uma pomba e pousou sobre os seus ombros. E todas as pessoas que estavam naquele lugar, naquele rio onde João estava e Jesus, puderam ouvir uma voz, a voz de Deus falar: eis aí o meu filho amado, a quem tanto me comprazo, a quem tanto me orgulho. E depois disso daí, depois que Jesus foi batizado, Jesus já começou a mostrar o seu poder. Jesus Cristo já foi chamando vidas ali para ser os seus discípulos. Mas quem eram esses chamados para ser discípulos de Cristo? Eram mestres da lei? Eram aqueles sábios, sacerdotes da época? Não. Eram aqueles que guardavam a lei de Moisés? Não, diretamente não. Eram pescadores, cobradores de impostos. Aleluia! Quando as pessoas, infelizmente, o próprio povo de Deus via quem Jesus Cristo chamava para andar com ele, aleluia, Deus! ficava com raiva. Alguns, quando via Jesus Cristo operar milagres, dizia que era em nome do príncipe dos demônios que ele operava milagres, mas não, era no nome do próprio Deus. E Jesus Cristo deu autoridade para os discípulos deles. Jesus Cristo escolheu ali 12 pessoas, mas eu quero destacar aqui já puxando do lado de João Batista. João Batista, ele pregou e falou com as pessoas que ele é apenas aquele que o profeta Isaías falava. Ele é a voz do que clama no deserto, que clama para que seja preparado o caminho para Jesus Cristo. Aleluia! E quando João viu Jesus Cristo, ele falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de nem tocar as suas sandálias. É Deus! E o apóstolo André, quando ele viu Jesus Cristo e ouviu que João tinha falado, ele foi correndo chamar o seu irmão Pedro para seguir a Jesus. Ele poderia, ouvindo o que João falou, ir diretamente e querer ter Jesus Cristo só para ele, mas não. Ele não queria a presença de Deus apenas na vida dele, ele quis para a família dele também. E ele chamou o seu irmão Pedro, um dos apóstolos que se destacou bastante na obra missionária. E eles foram, e durante o período que eles estavam com Jesus Cristo, os apóstolos, Jesus foi os advertendo e os preparando. A princípio, era só 12 pessoas que acompanhavam Jesus Cristo, mas depois o nome de Jesus Cristo começou a ganhar fama. Mas por quê? Por causa da palavra que Jesus pregava? Não, era por causa dos milagres que Jesus operava. Depois de um tempo, é Deus! As pregações de Jesus Cristo começaram a ficar mais pesadas. E algumas pessoas, quando ouviram as palavras deles, os sermões dele, duras são essas palavras, é o que elas falavam. E foi-me embora daqui. E quando Jesus viu aquelas pessoas fugindo, ele falou com os seus discípulos, falou principalmente com Pedro: por que vocês não vão igual a eles, não vão embora? Deixem de me seguir. Porque quando Jesus está pregando o que as pessoas querem ouvir, está ótimo. Mas quando ele fala o que elas não querem ouvir, acabou tudo para elas, querem até fugir. Aí Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Para onde irei eu?
Se só em Ti eu encontro as sábias palavras que traz a vida eterna, para onde nós iremos? Se só em Deus nós encontramos a palavra de vida eterna. E Jesus Cristo, eu creio que naquele momento que Pedro falou aquilo, ele conquistou Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que Jesus, ele amou aqueles 12 discípulos. E ele foi os preparando ali e falou que ele não iria estar com eles para sempre. É verdade, Jesus. Que ele iria ter que ser crucificado. Alguns ficaram, de certa forma, perdidos com aquilo que Jesus falou. Porque no tempo que eles estavam passando com Cristo, eles amaram a Cristo. E saber que de repente o seu mestre iria ser tirado deles, causou uma certa amargura momentânea neles. E Jesus os preparou. E já quando eles estavam ali bem preparados, veio o tempo da crucificação. Mas quem eram esses que foram crucificar Jesus Cristo? O próprio povo de Israel. O próprio povo da própria tribo que ele veio, que ele nasceu, da tribo de Judá. Foram aqueles que vieram contra ele. Mas eles faziam de tudo para acusar Jesus de algo, de algum pecado. Mas como encontrar pecado naquele que não comete pecado nenhum? Planejaram a morte de Cristo, até que de certa forma eles conseguiram. E no momento da crucificação de Cristo, colocaram um madeiro, uma cruz para Jesus carregar até o Monte Caveiras. E no percurso, Jesus Cristo teve muita dificuldade de carregar aquela cruz. Glória a Deus, aleluia. Mas repare uma coisa, que quando a cruz ela pesa bastante, quem é mandado para carregar aquela cruz de Jesus? Jesus ele não carregou a cruz dele sozinho. Mandaram Simão, o Sirineu, para carregar a cruz de Jesus e ajudar Jesus. Eu tiro uma interpretação disso. No momento em que a luta estiver pesada, em que a cruz estiver pesada, Deus sempre manda alguém para te ajudar a carregar essa cruz. No momento da dificuldade que você pensa que você está sozinho, Deus se faz presente e fala: eu estou aqui para te ajudar. Aleluia! Aí você ainda não chegou no lugar que eu quero que você chegue. Tu és fiel, Jesus. E eu vejo isso na vida de Jesus Cristo. É Deus. Jesus, no momento da sua crucificação, ali, ele não estava sendo crucificado sozinho, estava sendo crucificado com ele 2 ladrões. Ali, um por nome, ali dois ladrões estavam sendo crucificados com eles. E os dois se destacaram muito. Tinha um que ficava blasfemando, já o outro falou: mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquele ladrão, quando ele falou aquilo com Jesus, ele se arrependeu das suas práticas. Ele reconheceu uma coisa: eu tenho culpa dos meus pecados, mas aquele que está do meu lado, ele não tem culpa nenhuma. A sentença dele, ele está sendo crucificado por amar demais, por pregar a palavra, por curar e libertar pessoas. É por isso que ele está sendo crucificado aqui do meu lado. E Jesus Cristo sabiamente respondeu àquele ladrão: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Aleluia, O diabo, Deus! ele até pensou que agora Jesus Cristo não vai salvar mais no momento da sua crucificação. Mas Jesus Cristo, ele deu um tapa na cara do diabo naquele momento. Ele falou: até no meu leito, até na minha crucificação, eu estou salvando. Até no fim da vida de Jesus, ele está salvando pessoas. É verdade, Jesus. É Deus. Finalmente chegou a hora nona. Quando finalmente Jesus Cristo soltou ali o seu último suspiro, ele falou: Pai, em tuas mãos entregue meu espírito.
e ficou só por aí, não. Quando ele chegou a falecer, sepulcros se abriram, pessoas começaram a ressuscitar, já para testificar de que Jesus Cristo estava salvando até mesmo em morte. Louvado seja o seu nome. E todos ficaram espantados com aquilo. Muitos creram. Verdadeiramente ele era o príncipe de Deus. Verdadeiramente crucificamos um homem que não tinha pecado nenhum. Mas aí já caiu a ficha porque já crucificaram. Aleluia! Zombaram dele. Aleluia. Alguns queriam que ele não chegasse até a cruz, mas ele repreendeu. Falou: o meu alvo é a cruz, eu ainda tenho que chegar até a cruz. Era necessário que Jesus carregasse a sua cruz pelos nossos pecados. Era necessário. Por quê? Porque antigamente, para muitos pecados, não havia perdão. Mas depois da crucificação de Cristo, houve perdão. Mas perdão como assim? Perdão para aqueles que se arrependessem. Porque antigamente até mesmo pessoas que cometiam pecados e se arrependiam, dependendo do pecado, não tinha mais jeito, já era morte. É Deus! Era morrer queimado, crucificado ou apedrejado. Mas depois que Jesus Cristo chegou, acabou isso aí. Ele veio para acabar com isso. Aleluia! Oh, aleluia. E ele foi crucificado. E os seus discípulos ficaram muito tristes com isso. Aleluia, Deus! Aleluia! Porém, ao terceiro dia que ele estava no seio da terra, eu me recordo de uma palavra que ele falou: assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. E no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E muitos ficaram aflitos, principalmente aquelas pessoas que o crucificaram, porque em seu sepulcro não mais o encontrava. Meu Deus. E ele veio e provou para os seus discípulos, por mais de uma vez, que ele tinha ressuscitado, e permaneceu com os seus discípulos, para que se cumprisse o quê? Para que se cumprisse a profecia do profeta Joel e de outros profetas antecessores a ele, do dia de Pentecoste, para que se cumprisse a profecia do profeta João Batista, do batismo com fogo. Aleluia. E Jesus Cristo É ficou com Deus! os discípulos ali. E ele disse: eu vou subir, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai que ele envie o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E eles permaneceram. Mas como eles permaneceram? Eles permaneceram sentados esperando? Não. Eles permaneceram orando incessantemente, clamando pelo Espírito Santo. É Deus! Aleluia! Várias pessoas têm que fazer para receber o Espírito Santo, tem que orar. Mas não é orar só 1 minuto, tem que orar incansavelmente, sempre estar buscando o Espírito Santo. E foi isso que os discípulos de Jesus, juntamente com outras pessoas, fizeram. Foi isso que eles fizeram, ficaram buscando, clamando ao Senhor. Isto você já pode contemplar lá em Atos 2. E eis que de repente, ao final de vários dias que eles estavam clamando pelo Espírito Santo, veio sobre eles línguas como de fogo, e todos começaram a falar em novas línguas e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia. E as pessoas que estavam de fora ficavam admiradas, e no mesmo tempo que elas ficavam admiradas, ficaram espantadas com o que estava acontecendo, pois sabiam que aqueles homens eram homens galileus, mas estavam falando em novas línguas, estavam falando em línguas como de fogo e em outros idiomas. E eles ficaram perplexos e perdidos com o que estava acontecendo. Alguns começaram a zombar, mas naquele momento que começaram a zombar, um homem que era um pescador, um homem iletrado, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: escutem, homens, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Já vejo esse homem com um dom, já recebido naquele momento, o dom da revelação, porque ele não ouviu o que eles falaram, mas Deus mostrou para ele, Deus revelou para ele
Isto, homens, não é o que vocês estão pensando, não é o que vocês estão cochichando aí. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Eles estão cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Joel falou agora em Atos 2, versículo 17, diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos homens jovens terão visões, e vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles grandes dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei as minhas maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua sangue, antes que venha o grande e glorioso dia. Agora, naquele momento, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, mas não foi apenas cheias do Espírito Santo. Algumas receberam o dom de línguas, alguns receberam o dom da profecia, alguns receberam outros dons, o dom da revelação. E esse dom não estava apenas disponível para aquelas pessoas de antigamente, para os que foram chamados pessoalmente pelo próprio Cristo. Não, este dom está disponível hoje em dia para todos nós. Basta nós buscarmos o dom do Espírito Santo, que nós iremos receber. Isso eu garanto. É Deus, Depois aleluia. que eles receberam aqueles dons, eles já tinham recebido uma coisa de Deus, de Jesus Cristo: ide e pregai portanto o Evangelho a toda criatura vivente, até que o Filho de Deus retorne novamente. Mas repare uma coisa: Jesus Cristo, a princípio, simbolicamente, ele veio como o Cordeiro. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se submeteu à vontade do seu Pai, o próprio Deus, e se submeteu até algumas coisas, alguns fatores de doutrinas do povo, da humanidade. Aleluia, glória a Deus. E ele veio, foi repreendido, apanhou como cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Agora, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele não é mais o cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. Aquele que, quem sabe, para alguns olhavam para ele e diziam: esse aí é só o filho de José, ele nem é tão importante nesta genealogia. Quebraram a cara, porque ele é o próprio Filho de Deus, aquele que foi levantado para despertar pessoas, para salvar e transformar a vida, que impactou vidas antigamente e que impacta e transforma vidas até hoje. Aleluia, Senhor. Agora ele é o leão da tribo de Judá, e ele Glória a Deus, aleluia. deixou a seguinte ordem, não apenas para os seus discípulos, mas para nós também: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se levante, perdão a palavra, mas deixa de ser covarde e começa a pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Começa a obedecer ao chamado, à voz de Deus. Começa a cumprir aquilo que Deus te chamou para você fazer. Se Deus te chamou, Ele garante. Uma coisa é você fazer uma coisa por conta própria, outra coisa é você fazer uma coisa que Deus mandou você fazer. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, ele já veio advertendo os seus discípulos ali, na sua volta, depois da sua crucificação, que não vai ser assim como na vida dele, na primeira vinda. Glória a Deus. Não vai ser ele pregando ali, não. Aleluia. Em Apocalipse, Jesus Cristo adverte as suas igrejas através do seu apóstolo João ali. Aleluia. É Deus. João escreve cartas às seguintes igrejas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tem algumas coisas contra elas,
mas algumas também tem algumas coisas a favor. E eu vejo uma coisa aqui, nessas cartas em Apocalipse, Jesus Cristo fala, se agrada de algumas igrejas, mas com outras eu tenho algumas coisas contra vocês. E o que nós vemos aqui não é, Jesus Cristo não está advertendo as pessoas que estão no mundo, Ele está advertendo a sua própria igreja. O que Jesus Cristo está falando? Precisa de conserto na minha igreja, no meu povo, precisa ter conserto. Tem uns que estão achando que está escondendo, mas não está escondendo não. Pode estar escondendo, mas de Jesus não esconde não. E Jesus Cristo, Ele fez o que aqui, falando com o apóstolo João para escrever essas cartas? Um ato de amor, advertendo. O Pai, Ele corrige aqueles que Ele ama. E Ele adverteu as igrejas. E estas cartas não é válida apenas para aquelas igrejas, mas elas são válidas para nós também. Devemos avaliar os ensinamentos de Jesus e nos preparar para a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, pois Ele já está às portas. Os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus: Senhor, como nós saberemos que a sua volta está próxima a Ele? Haverá guerra, haverá nação contra nação, pai contra filho e irmão contra irmão. O que já está acontecendo hoje em dia. Então, Jesus Cristo falou isso, nós somos filhos das dores. É um dos sinais da minha vinda. Então nós já estamos vendo isso hoje em dia. Só não vê quem não quer. Muitas pessoas já estão falando, a volta de Cristo está próxima. Pessoas que nem cristãos são, estão falando, Jesus Cristo está voltando, eu preciso me arrepender, eu preciso me consertar. Eu preciso renunciar o meu pecado e seguir Jesus Cristo verdadeiramente, pois Ele está voltando, os sinais estão à mostra. Pessoas que nem na igreja está vendo isso, e alguns que estão na igreja não estão enxergando isso, que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando, igreja. Aleluia! Infelizmente, muitos que estão na própria igreja vão ficar, porque se acomodaram, estão mortos espiritualmente, tendo uma vida só de aparência. Mas hoje, graças a Deus, essa igreja aqui é uma igreja cheia do Espírito Santo, que acordou e que sabe que Jesus Cristo está voltando. Mas infelizmente nem todos os lugares é desse jeito. Algumas igrejas estão frias. Hoje em dia não é difícil de você encontrar ministérios e igrejas que estão pregando apenas que as pessoas querem ouvir, mas não está pregando o evangelho genuíno de arrependimento, que também não fala apenas sobre amor, mas fala também sobre arrependimento e sobre o que vai acontecer com aqueles que não vai ser, com aqueles que não se arrependerem, que serão lançados no inferno. Porque no céu não vai entrar pecado, no céu não vai entrar adúltero, no céu não vai entrar ladrão. Se não se arrepender, no céu não vai entrar fornicadores. Aqueles que praticam a idolatria também não vão entrar no céu. Se não se arrepender, se não se converter, vão ser lançados no inferno. E vão ficar aqui e passar na grande tribulação aqueles que permanecerem aqui e não serem levados. Porque nós que somos a igreja de Cristo, nós cremos que seremos arrebatados. Mas ai daquele que ficar, porque haverá choro e ranger de dente, vão sofrer muito. Não vai ser apenas uma praga que vai vir. Nós devemos despertar e acordar, porque a vida de Cristo está próxima. Devemos anunciar ao máximo de pessoas possível. No nosso trabalho, no nosso cotidiano, quando nós tivermos oportunidade de falar de Jesus, nós devemos falar, pois Ele está voltando. É Deus! Eu agradeço a oportunidade e peço oração em favor da minha vida. Em nome de Jesus. Eu sou carente de oração. Amém. Aleluia. Graças a Deus.